4 dias, 2 viradas em cima do Atlético. Não tem crise de Paranaense, confiança, a gente falou isso sobre o Então, Corinthians ali, não tem nenhuma. Eu queria chegar nessa palavra aí, confiança. A gente pode falar daqui a pouco do Payet, que tá precisando, né? Tá devendo um pouquinho e tal. Detalhes, mas a confiança do grupo parece que... Ó, simbolizada pelo Verratti. O que falta pro Corinthians, consegue. o Vasco tem no centroavante. E o Vasco é um time que luta muito, um time que se entrega demais, né? O jogo de hoje foi um jogo muito, muito difícil, porque assim, são duas equipes que gostam de jogar muito em transição. Então são equipes que controlam um pouco o jogo. E o jogo foi isso. O Atlético Paranaense começou bem melhor do que o Vasco, com mais posse, jogando no campo do Vasco. Durante o primeiro tempo, o Vasco conseguiu, em dado momento, equilibrar um pouco as ações, agredir um pouco mais. Depois disso, sofre o gol numa jogada bem feita do Canóbio, chegando a bola no Christian, um erro de marcação. O Canóbio com muita liberdade para trabalhar no lado do Pumita Rodrigues. Repetindo um pouquinho o jogo de segunda, né? Exato. Você está fazendo uma releitura do jogo de Foi um segunda. roteiro parecido. E aí, no segundo tempo, o Vasco, precisando buscar o jogo em casa, foi muito para cima, né? Então, assim, o time do Vasco tem um ímpeto de jogo, tem um volume de jogo, uma iniciativa muito grande nas mãos do Rafael Paiva, às vezes bem organizado para jogar, às vezes menos, mas sempre com muita energia para o jogo. Com uma bola parada muito forte, né? O Pumita pegando muito bem um chute para empatar o jogo e o Hugo Moura, que não comemorou, porque veio do Atlético Paranaense, virando o jogo para o Vasco. Tá aberto o confronto, vai ser duro para o Vasco segurar lá em Curitiba, mas hoje a vitória foi muito na força de quem estava atrás e acreditava que poderia virar mesmo como virou. Foi merecido. Pode falar, Jean. Não, só destacar em cima do que o Zupa falou, destacar o jogo do Hugo Moura, porque assim, ele acaba fazendo gol e sendo premiado com o gol, mas foi uma partida espetacular. Eu sei que o torcedor do Atlético está irritado, incomodado por um não cartão no começo do jogo, que realmente deveria ter sido mostrado e que poderia de alguma maneira mudar a tranquilidade com que ele jogaria. Mas ele fez uma partida gigante ali, para mim foi o melhor jogador da partida, já era antes do gol marcado e acaba fazendo o gol da virada, né? Só que nesse jogo, ao contrário do que eu falei no Corinthians, quando os gols não seguiram muito o andamento da partida, eu acho que foi tudo mais ou menos dentro do que estava acontecendo, porque o primeiro tempo o Atlético ele começa melhor, eu acho que ele foi até melhor no primeiro tempo equilibrado e vence por 1-0 esse primeiro tempo, e é na segunda etapa, principalmente depois das mudanças também, que o Vasco começa a pressionar para virar o jogo. Então, acho que os gols aconteceram nos momentos em que os times eram, de fato, melhores em campo. O resultado refletiu o que foram os 90 minutos, mas é outro jogo que se eu falei, não dá para apontar um favorito para passar em Corinthians e Juventude. Nesse Atlético e Vasco também não consigo apontar o favorito, porque... Quando eu ia passar para você, era com a seguinte pergunta. Eu ia lembrar de quando a gente estava conversando aqui no mesmo linha de passe sobre Fluminense e Grêmio. Lembra que o Grêmio venceu por 2-1 o Fluminense? Falou assim, pô, mas é muito pau a pau. É essa característica também? É a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa. É claro que, e acho que isso valeria sobretudo se o Atlético tivesse vencido o jogo, a gente já viu o Atlético decepcionar em casa nessa temporada de maneira que ninguém esperava. Inclusive na Sul-Americana. Na Sul-Americana, principalmente no final da fase de grupos ali, o que lhe obrigou a depois jogar a fase antes das oitavas e tudo mais. Então, assim, óbvio, isso tem que ser levado em conta, tem que ser considerado e tudo mais. Agora, em geral, a gente sabe da força que o Furacão tem jogando no seu estádio. É um time, para mim, mais organizado, mais bem montado do que o Vasco nesse momento. Então, hoje eu acho o Atlético mais time do que o Vasco. Se os dois jogarem o máximo que já jogaram na temporada, o Atlético joga mais, vai jogar em casa. O Vasco tem uma vantagem que não é nada desprezível, que é ter vencido o primeiro jogo e jogar pelo empate na partida de volta. Então, é mais um desses confrontos. Eu tinha falado isso no Grêmio Fluminense, de fato, e foi para os pênaltis. Só lembrar disso. E o Fluminense que tinha perdido na ida, acabou o Fluminense tinha perdido na ida. Também teve isso. Não, toda vantagem é bem-vinda. Agora, tem vantagens que já determinam o classificado e vantagens que abrem o segundo jogo. Vai ser duríssimo o segundo jogo. E ainda mais... Tem um componente aí, hoje foi ainda bem que deixar de lado, mas assim, a segunda-feira a coisa foi... Foi feia. Bem estranha, né? E foi legal, né, Calçado, de não ter acontecido... Ainda bem, né? Assim, ainda bem, mas assim, são 2 jogos do Atlético fora, né? E ali ficou aquela troca, eu fiz isso, não fiz, os clubes não se acertaram como deveria, e isso não é legal. Mas o jogo da volta, eu acho que o Atlético, por jogar em casa, tem sim uma possibilidade enorme de sair classificado, mas o Vasco carrega essa vantagem que
o possibilita tomar uma atitude em relação à estratégia do jogo. Como ele vai esperar o Atlético, onde vai esperar, em que altura do campo, quem que vai, talvez pode mexer na escalação para aproveitar os espaços gerados, sim. Né? E isso é mata-mata puro, mas beleza, em casa virou o placar. E esse é o principal ponto, essa é a principal conquista do Vasco, né? Poder remontar um jogo, poder virar uma partida, poder sair de uma situação de sufoco em casa com a pressão da torcida e a expectativa dessa massa que é ver o Vasco vencer de novo e virar. Então isso sim traz, é mais um tijolinho na confiança, e já que nós estamos numa noite de Atlético e Vasco e de Juventude e Corinthians e comparamos, é aquilo que o Corinthians não tem. O Vasco tem. Não é que é um grande jogo, mas é um jogo que ele consegue ganhar de um Atlético e em casa, numa virada, e o Corinthians tem uma dificuldade grande contra equipes que estão numa situação superior na tabela. São Januário tem sido importante, inclusive na Copa do Brasil, né? Foi o jogo com a Água Santa, que a gente estava lembrando aqui ainda era o Ramon Dias. O jogo contra o Fortaleza. Pênaltis também, outro 3-3. Aí teve o Atlético Goianiense, né? Que o Vasco já tinha vencido fora, né? Ele venceu a primeira fora. Aí confirmou a classificação em casa. Empatou? Foi a primeira fora? Acho que... Não lembro se ganhou. Acho que foi 1-1. Acho que foi 1-1. Acho que foi 1-1. E aí o Vasco consegue... Foi 1-1. O Vasco consegue definir em casa também. Então São Januário tem sido fundamental. Mas é bom lembrar. Ele definiu os 3 jogos em casa. Agora né? é diferente. Agora ele vai sair. Agora sim, Birner. Uma possibilidade de semifinal na Copa do Brasil. O 8º lugar do Campeonato Brasileiro. Que pode abrir uma vaga para Libertadores no ano que vem. É menos do que você esperava com relação a esse Vasco, ou é isso mesmo? É mais. Aqui no futebol, como tudo muda rapidamente, parece que a realidade, quando ela se transforma, também a realidade anterior era esquecida. Eu me lembro de participar de diversos programas aqui na casa, com muita crítica à montagem do elenco do Vasco, quanto pagaram por jogador X e Y, os problemas com a 777, a saída da SAF, a forma como entra a diretoria, o Pedrinho demitido o técnico rapidamente. Era uma chuva de críticas e tudo aquilo nada mais é do que a pavimentação de uma temporada ruim. A temporada do Vasco é boa. Pois é. A temporada do Vasco é boa. O Vasco é competitivo, dentro do que é possível tirar do elenco. Eu acho que o treinador tira... Para as possibilidades. Não corre risco algum, né? Não corre risco, né? No Campeonato Brasileiro? Nenhum risco. E o Vascaíno tem trauma com Assim, rebaixamento. tem 31 pontos, hoje é o 8º colocado, não pode titubear, não pode entrar naquele viés de queda ali que você atrapalha. 13 para... Ainda tem mais 14, mas eu acho que hoje o Vasco olha mais para a possibilidade de Libertadores do que o receio Isso passa muito pelo Rafael Paiva. Então. De maneira surpreendente, ele garantiu a continuidade, ele transformou a interinidade dele em algo perene para a temporada. De maneira, assim, inesperada, né? Porque o Vasco teve um primeiro impacto com o Rafael Paiva muito positivo e o ápice foi aquela goleada sobre o São Paulo e São Januário. Foi. Ali a gente teve a certeza de que o Pedrinho tão cedo não ia mexer. O Vasco oscilou no recorte seguinte e agora o time volta a encontrar alguma estabilidade, pelo menos nesses últimos jogos, embora ele tenha destacado bem o fato de o time estar sofrendo mais gols do que era para sofrer, mas o que o Birner falou é o ponto. Se você virar para o vascaíno no começo do Campeonato Brasileiro e falou, você vai terminar o ano na semifinal da Copa do Brasil, em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, se bobear, beliscando a última vaga de Libertadores, no mínimo garantindo uma vaga na Sul-Americana. E com um time que tecnicamente não representa a história do Vasco, mas como fala de postura, representa o torcedor em campo. Se identifica. E sem o Felipe Coutinho. E sem o Felipe Coutinho. Exatamente, o Vasco ainda assinava na hora. Então é uma temporada positiva para o Vasco. Não pensando no tamanho do Vasco, mas pensando na realidade do Vasco. É uma temporada tranquila, graças ao trabalho do Rafael Paiva. E com um Payet abaixo, né? O que não é uma grande surpresa, né? Ele começou o ano bem, né? Ele voltou o ano em forma, bem e tal. É comprometido e tal. Sim. Mas... teve lesão, idade, a temporada brasileira, ela esgota até os mais jovens e mais intensos, imagina, os mais velhos, menos adaptados, com histórico de lesão. Então, assim, o Payet ajudar menos é uma tendência. É uma tendência. Porque se ele tivesse naquele nível... É que é duro falar do ano passado, porque o ano passado não estava em forma. Também, ele foi entrar em forma. Exato. Mas se ele tivesse no nível técnico um pouquinho assim, não o melhor dele, etc., impossível. Mas se ele tivesse um bocadinho melhor, talvez pudesse ajudar ainda mais. A construção era melhor, né? O Vasco hoje, por exemplo,
finalizou, mas deu muito pouco trabalho para o goleiro. O Atlético Paranaense também. Deu muito pouco trabalho para o Léo Jardim. A gente não teve grandes defesas do goleiro do Vasco. Aliás, se eu não me engano, eu acho que a única bola que foi em direção ao gol entrou. Posso estar errado. Se a memória me trai, depois daqui a pouco eu vou checar, porque os dois times tiveram bastante problema na conclusão da jogada. Eu acho que com o Payet, a qualidade da finalização e principalmente da construção, de colocar alguém com uma chance clara de finalizar, é muito grande. Defesas dos goleiros no jogo. Manda aí. Léo Link, uma defesa. É isso. Léo Jardim, 0 defesas. Foi isso. É isso. Então faz muita diferença. O Felipe Coutinho, então, não vou nem falar, né? O nível sobe muito em todos os aspectos. E por isso eu acho que a temporada do Vasco, dentro do que o elenco pode oferecer, é uma temporada que está no limite. No limite. Não dá para imaginar o Vasco brigando pelas 5 primeiras colocações do Brasileiro ou chegando na Copa do Brasil atropelando todos os times que estão pela frente. Sem o Adson que vinha jogando, sem o David que vinha jogando. Né? Esse faz falta. Rayan e o Emerson Rodrigues jogando pelos lados. Então é uma adaptação. Sem contar os desfalques já desde o começo do ano, lembra? Jair, Paulinho, né? Sim, que já vem. As pessoas até esqueceram porque realmente não iam jogar mais esse ano. Você imagina tudo isso. Agora, o nosso querido Fernando Campos, nosso comentarista aqui, que é um historiador. É isso aí, torcida vascaína, grande vitória aí do Vasco em cima do Atlético Paranaense, mais uma de virada, né? O Vasco está mostrando ter uma mentalidade muito forte, né? Porque, para quem não lembra, na temporada passada, se o Vasco saísse atrás na partida, não conseguia retomar o futebol, não conseguia empatar, né? Agora o Vasco joga totalmente ao contrário. Né, quando sofre o gol, que já é errado, né, é errado sofrer gols assim, em casa pelo menos, né, mas assim, o Vasco tem mentalidade agora para mudar a situação e vem jogando bom futebol, né, tanto é que saiu com a vitória hoje novamente com o mesmo time de segunda-feira, né, o Atlético Paranaense, ou seja, o Atlético Paranaense estudou o Vasco, estudou o que o Vasco iria fazer, quais seriam as peças do Vasco que iriam fazer a diferença, mas mesmo assim não conseguiram parar. Agora é uma pedreira, né? O próximo jogo vai ser na casa do Atlético Paranaense. O Vasco tem que tomar muito cuidado porque eles, nos 30 primeiros minutos da partida, vão querer ir para cima, pressionar do começo ao fim o Vasco. Então tem que ficar ligado nisso, tem que prestar muita atenção quando forem entrar na partida, não entrar em pilha de jogador. Estou vendo que os jogadores do Vasco estão caçando, estão tendo do Atlético Paranaense, estão tendo muita pilha com os jogadores do Vasco. Então o Vasco tem que ter mentalidade para conseguir, né, ir para a semifinal. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.